Hoje eu vou estar falando algumas coisas que só a história conta, né? Que é contado na Bíblia, mas a história é extra-bíblica. Vamos falar sobre, por exemplo, a história de Herodes, e algumas coisas que aconteceram com o povo judeu. Sabemos que o Herodes ele podia nomear o sumo sacerdote do templo. Inclusive, ele até nomeou um sacerdote da família babilônica, né? Ele também poderia interferir na justiça do Sinédrio. Isso que incomodava muito os judeus, né? E talvez por isso que foi criada aquela história para soltar um preso na ocasião da Páscoa. Pilatos diz que havia uma forma de soltar um preso que era permitido naquela época. Só que isso não é encontrado nos relatos sobre nem na cultura judaica nem na cultura romana. Esse tipo de libertação cujo Barrabás foi liberto, né? O poder militar de Herodes ele baseava-se nos mercenários estrangeiros que eram aquartelados nas fortalezas ou em terras. Daí você tem o que é descrito sobre Herodes o Grande. É falado que ele era um louco que assassinou a sua própria família e também matou inúmeros rabinos. E esse mesmo cara construiu o templo e depois morreu comido de bicho. Como assim morreu comido de bicho? Suspeita-se que é uma doença chamada gangrena de Fournier, né? Em toda a vida do Herodes, ele sofreu de depressão e de paranoia. Segundo os estudiosos, sintomas similares na vida de Agripa I, seu neto, ocorreram, devido a uma sarna. A sarna que esse cara teve trouxe vários sintomas psiquiátricos. Um outro relato que é afirmado pelo historiador Flávio Joséfo, que Herodes ele tinha uma preocupação de que ninguém lamentasse a sua morte. Voltando aqui à questão, essa passagem comido de bicho foi quando ele foi aclamado como Deus e ele não glorificou a Deus, ele recebeu aquela glória para ele, e aí diz a Bíblia que ele foi comido de bicho, né? Expirou, ele morreu. E o Flávio José fala que Herodes tinha uma preocupação que ninguém lamentasse a morte dele. Então, o que ele fez? Ele comandou um grande grupo de homens ilustres para a cidade de Jericó. E ali ele deu ordem para matar aqueles homens no exato momento de sua morte, para que aquilo se mostrasse uma dor, né? Uma dor que ansiava pela sua perda. Só que os filhos de Herodes, Arquelau e sua irmã Salomé, eles não realizaram esse desejo insano do pai deles, né? Eles acabaram não seguindo em frente com esse plano. O arqueólogo israelense Ehud Netzer, ele descobriu a tumba de Herodes, que ficava lá no palácio de inverno do rei Herodes. Esse cara sofreu uma queda e morreu. Ele tinha 76 anos. Ou seja, a história desse malandro é meio que amaldiçoada, né? O cara descobre a tumba, tropeça e depois morre. Ele já era um idoso, né? A cidade de Jerusalém, ela teve 3 destruições, né? Mas antes de falar dessa pessoa, eu queria mencionar uma pessoa chamada Drúxila, que ela é mencionada no segundo julgamento de Paulo, lá no livro de Atos. Ela é neta de Herodes o Grande. É a terceira filha do rei Herodes Agripa I e era considerada a mulher mais linda de todas. Só como observação. A cidade de Jerusalém, a primeira destruição por Nabucodonosor, 586 a.C., a segunda destruição foi em 70 d.C., comandado pelo comandante romano Tito, e a terceira foi entre 132 a 135 pelo imperador Adriano. Agora vamos entender o que aconteceu aqui. Entre 132 a 135,
o imperador Adriano, ele mandou arrasar a cidade, né, devido a uma revolta liderada por Simão Bar Quebas. Então ele mandou dizimar a cidade toda, destruir tudo, mandou arrasar com tudo. E sobre os restos de Jerusalém edificou-se uma cidade helênica chamada Hélia Capitolino. E sobre o monte onde se erguera o santuário de Javé, erigiu-se um templo dedicado a Júpiter Capitolino. Então restou apenas o Muro das Lamentações que ficava ao redor, né? Que ele não tem esse nome. Eles chamam esse nome porque viam os judeus balançando a cabeça, achavam que eles estavam se lamentando. Só que os judeus não chamam esse muro de Muro das Lamentações, tá? Então os judeus eles foram proibidos de viver próximo a Jerusalém, né? Cerca de 900 aldeias judaicas na Judéia foram completamente destruídas e seus moradores mortos, escravizados, os que sobraram, né? Ou banidos da região. A diáspora, ela significa duas questões. Elas são os judeus que viviam fora da Judéia e também é o nome dado quando os judeus eles foram espalhados, né? Eles se espalharam por províncias romanas e após serem expulsos de Roma, né? Após serem expulsos pelos romanos de Jerusalém, que foi em 70 antes de Cristo, 70 depois de Cristo. Então foi a primeira revolta judaica romana aconteceu entre 66 a 70 depois de Cristo. Cristo já tinha profetizado a destruição do templo. Essa luta se prolongou até 73 depois de Cristo. E o imperador Vespasiano, ele venceu, né, depois que seu filho Tito, ele continuou, né? Mais de 1 milhão de judeus e o templo de Jerusalém foram destruídos. E restou apenas o Muro das Lamentações ali. A gente tem que entender por que algumas pessoas se uniram para batalhar, com qual pensamento, né? Esse cara, na Terceira Guerra, em 132 a 135, que foi liderada por Simão Bar Quebas, algumas pessoas consideravam que esse cara era o Messias. Olha que coisa estranha. O Messias que esteve ali veio, eles não receberam. Jesus sempre questionou ele, dizendo que eles, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Jesus falou uma série de coisas contra os judeus. Quando ele chegou, estava uma bagunça instaurada nas autoridades judaicas, a injustiça. Ele fala da injustiça do Corban, ele fala da injustiça que os homens não davam carta de divórcio para as mulheres, e as mulheres estavam sofrendo opressões ali, porque tudo isso, os membros do Sinédrio, todas as autoridades estavam corrompidas. Então tudo era um acordo por dinheiro, tudo era hipocrisia. O fato deles não enxergarem o Messias foi porque eles não se mantiveram vigilantes. Jesus fala lá que Deus preferiu curar Naamã da Síria do que curar o povo de Israel, porque mesmo havendo muitos leprosos em Israel na época do profeta, Deus não enviou o profeta para eles. Então, cara, uma série de coisas que Jesus veio revirando, como se ficasse revirasse os entulhos, né? Tava uma bagunça aquilo ali. Jesus é tentado várias vezes com argumentos tolos, dizendo, eles não queriam, eles perguntaram, eles queriam um Messias que dissessem para eles que os impostos de César os impostos dos romanos estavam muito altos, e que eles queriam alguém para incentivar essa revolta de impostos, e foi exatamente esse o motivo pelo qual os judeus se levantaram, né, contra Roma, devido à opressão eram três fatos: a questão dos impostos muito alto,
a questão deles eles estarem se metendo nas questões judaicas. Inclusive, quando eu li aqui no início do texto, os romanos podiam alterar julgamentos, questões do sinédrio, poderiam nomear sumos sacerdotes, eles poderiam se meter nas questões judaicas. E outra coisa era a visão dos judeus em relação aos romanos. A cultura romana feria muito o preconceito judaico, tá? Os deuses pagãos que os romanos serviam. Então, todas essas coisas motivavam eles o quê? Cara, não tem como a gente estar sendo governado por esses adoradores do diabo. É tipo um pensamento dessa forma, sendo nós um povo de Deus. Então, eles antecipam certas coisas sem ter profetas. Os profetas que vinham eram apedrejados, disse Jesus. Eram mortos. Por quê? Porque deviam profetizar coisas que eles não gostavam. Gente, se vocês forem isso, vocês vão morrer. O profeta sempre vem para alertar, ou seja, Deus não descuidou do seu povo. Ele enviava os profetas falavam a verdade, os profetas tinham sangue derramado e a culpa caía sobre eles. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Jesus chorou ali. E apedreja os que foram te enviados. Então, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos? O que Jesus está dizendo ali? Eu quis proteger vocês, eu enviei profetas para direcionar vocês. Eu quis proteger vocês. E eles não quiseram, eles faziam. Então, o que acontece? De Malaquias até João Batista houve um silêncio de 400 anos sem profeta. Então você percebe que é um povo que estava entregue a si mesmo. Então sofreu todas essas consequências. Você imagina, se não houvesse essa revolta de 69 aqui, os judeus não seriam espalhados pelo mundo, né? E não cairiam nas mãos do Hitler. Simples. E a gente fala dos 6 milhões de judeus que foram mortos, e aqui a gente está falando do número de 100 milhões. Retificando, né? A gente fala dos 6 milhões de judeus mortos, mas aqui a gente fala de números grandes também, 100 mil judeus mortos. Os romanos eles tinham tropas únicas, ótimos guerreiros, excelentes engenheiros, tá? Construíram muralhas, torres de assalto, catapultas e etc. E após vencer os legionários judeus e suas três muralhas, eles ficaram tão irritados que eles mataram de uma só vez 100 mil judeus. Foi uma carnificina, um banho de sangue. E eles incendiaram o templo de Jerusalém. Escravizou os sobreviventes. Os judeus que eram apanhados fora das muralhas eram crucificados na frente de todo mundo. Imagina um mar de cruzes, né? Uma visão macabra do que já antecipava o que havia de vir, o que já estava para acontecer. Eles usavam projéteis de chumbo com uma linha amarrada, com uma corda amarrada, possivelmente nas suas catapultas. Já os judeus, eles usavam túneis subterrâneos para atacar de noite os romanos. Tá? De noite eles tinham essa tática. Então os judeus eles tentaram por conta própria, sem a ótica de Deus, eles tentaram lutar pela sua independência. O cativeiro babilônico, no ano passado, ele durou quase meio século. E ele chegou ao fim quando o rei persa Ciro I, ele libertou os judeus. Então, a partir dali, eles realizaram uma nova peregrinação em direção à cidade de Jerusalém. Antes de Roma, os macedônios, em 332 a.C., controlavam os judeus. O controle dos macedônios, com o macedônico Alexandre, ele finalizou no século I a.C. Então, os romanos conquistaram os territórios e eles, dominados pelos macedônios, passaram a controlar os judeus. Aí surge o Império Romano. Nessa época, as profecias sobre a vinda de um Salvador, Messias,
elas instituíram um movimento de resistência, né, contra as exigências de impostos dos reis, por reis, né, o rei Herodes no caso. Então, algumas pessoas acreditavam que o Simão Bar Cóquedas, em 132 a 135, achavam que ele era o Messias davídico. Aí você já viu, né? Você está seguindo um cara que não se sabe que tipo de profecia cumpria-se, porque Miqueias 5:2 profetiza que, acho que é 5:2, que o Messias nasce e tem que vir de Belém, né? Só que a cidade ali já foi destruída, né? Já não é mais a mesma coisa. Então o Messias só poderia vir no primeiro século. Então eles esperavam ali o Messias. Só que como eles não aceitaram Jesus como Messias, eles começaram a ir na onda desse Messias davídico aqui. É o que vai acontecer talvez no final com o anticristo, né? Eu não sei que tipo de profecias que esse anticristo irá cumprir, que vai convencer Israel de que ele é o Messias e vai se preparar para uma batalha aí. Depois eu vou estar fazendo um estudo, né? E sobre Apocalipse 12:7, houve peleja no céu. Ali mostra o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel lutando contra Satanás e seus anjos, né? Esses dias eu estava falando sobre a mulher encurvada que tinha um espírito de enfermidade e estava endemoniada, e Jesus falou: não convia soltar essa prisão, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Aí depois eu falei o texto do Gadareno, que o demônio diz: meu nome é Legião. Aí as pessoas começaram a questionar: olha, ali não tinha precipício, ali não tinha porcos, essa questão de legião está se tratando da legião romana, né? Falei: não, a citação de legião ali não está se tratando em questão romana, porque Jesus, ele, quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus fala assim: você acha que eu não poderia pedir a Deus, ao Pai, e ele não me mandaria 12 legiões de anjos? Então não está se tratando de questões romanas. A palavra legião ali, no contexto do Gadareno, você pode entender todo o contexto da história. É um homem que se cortava no sepulcro, que ninguém conseguia contê-lo, nem com algemas de bronze. O texto é bem nítido, era um cara perturbado, um cara que tinha uma perturbação, se cortava no cemitério ali, pegava as pedras e se cortava. E Jesus foi lá, quando chegou lá, o endemoniado partiu para dentro de Jesus, e o texto mostra bem claro o endemoniado com a legião de demônios. É uma revelação de que você não tem nomes de demônios na Bíblia. Você tem Satanás, que é o diabo, está lá em Apocalipse, mas você não tem o nome deles. Talvez se a gente não tivesse texto nesses contextos, e se Jesus não chamasse os demônios de espírito imundo, a gente estaria caindo na mesma cilada de nomear os demônios com o mesmo nome que é sagrado para outras religiões. Então Jesus fala que ele podia clamar a 7 e Deus mandaria 7 legiões de anjos. Nós sabemos que uma legião é 1000 e poucos soldados em pé e 700 e poucos de cavalo. É uma legião, na época de, se não me engano, Augusto. Então você tem aqui uma discrepância aqui, porque a legião tratada de anjos aqui, com o texto de Jesus, e legião tratada por demônios, ou seja, existe legiões. Se os demônios são anjos caídos, eles continuam tendo legiões. Só que agora eles são espírito imundo. Eles não têm nomes. Meu nome é Legião porque somos muitos, ou seja, os demônios olham e se identificam como uma multidão. Eles perderam a sua propriedade, né? Eles perderam a sua... isso é falado lá por Pedro num texto, que eles perderam a sua forma, a sua santidade, a sua forma que antes eles tinham quando eram anjos. Então, o lago de fogo e enxofre é preparado para Satanás e seus anjos, ou seja, a condenação deles. Diz a Bíblia que o sangue de Jesus não socorre a anjos, ou seja, a morte de Cristo não tem eficácia, não tem eficiência para salvar anjos, a não ser homens. Anjos não, mas para salvar homens, seres humanos. Então, é bem explícito o texto que Jesus não está morrendo para libertar o império das trevas. A nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, mas sim contra os principados e potestades.
nas religiões celestiais. Então a gente tem que entender que tem muita gente que não consegue entender a Bíblia dessa forma e fica tentando ajeitar alguma forma de tirar o contexto disso e naturalizar, e colocar em coisas não espiritual, sendo que todo o contexto do Novo Testamento é muito espiritual. Não tem como você... Por que Jesus vai mandar 72 discípulos para expulsarem demônio? Sabe? Numa viagem missionária. No nome dele. Por que estes sinais seguirão os que creem? Em meu nome expulsarão o demônio. Por que Pedro diz lá na Porta Formosa? Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. Então você percebe que há forças tenebrosas, né, que estão lutando contra a humanidade. Tá? Então isso é muito óbvio no Novo Testamento, só que muita gente não entende isso. Outra questão é lá em Ezequiel 44:1, esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Essa porta ela é guardada até hoje. Os muçulmanos, cientes dessa profecia da Porta Dourada, eles construíram um cemitério muçulmano, selaram aquela com pedra maciça, bloquearam a entrada, né, e acabaram protegendo aquela porta, né. Então você percebe que se essa porta que eles estão guardando lá, segundo aqui a minha Bíblia de Estudo, essa porta de Ezequiel 44, do 1 ao 3, ela não se trata do Messias. Tá? A porta do santuário exterior é a porta oriental do ato externo. Entendeu? Está lá em Ezequiel 46 ao 16, Ezequiel 43, versículo 1. Que deveria permanecer fechada. Né? A porta oriental, conhecida atualmente como Porta Dourada, ela foi construída vários séculos antes de Cristo. Hoje ela está encerrada numa parede, né, de acordo com uma tradição islâmica. A identidade do príncipe mencionado nesse trecho é desconhecido, porque o termo hebraico nem sempre diz respeito a um rei ou membro da realeza. Gênesis 23:6. Então não é o Messias, porque Ezequiel 45:22 indica que esse líder ele deveria apresentar oferta pelo pecado em favor de si próprio, né, por ser um sacerdote, um dos sacerdotes filho de Zadok. Está lá no versículo 15 e 16 de Ezequiel 45. Então, indica que esse líder deveria apresentar oferta pelo pecado, né? Então não pode ser o Messias. Aí imagina, essa porta está lá trancada, diz que ninguém pode passar por ela, tem que permanecer trancada, porque o Deus de Israel entrou por ela. Imagina se alguém quebra essa porta e passa por ali, a confusão que vai dar naquele lugar. Inclusive tem um cemitério na frente, né? Um cemitério islâmico, botaram um cemitério. Então você percebe que tem alguma situação que pode acontecer, tá? Outro dia também, o cara me falou assim, o cara judeu falou que o Cordeiro Pascual, que a gente acredita que Jesus, por morrer na passagem, né, da Páscoa, ele é considerado o Cordeiro Pascual, porque nenhum dos ossos foram quebrados, né? E com o sangue de Jesus tem um efeito de proteção. Quando o sangue era colocado nos umbrais da casa, era uma proteção individual. Tá? A casa que, mesmo que não fosse egípcia e não tivesse cumprido aquele mandamento, eles seriam mortos também os seus primogênitos. Então a morte ela vinha sobre o primogênito da casa, né? Não sobre todo mundo, mas sobre os primogênitos. E então o sangue protegia individualmente cada primogênito. E o sangue de Jesus nos protege individualmente, né? Então Jesus morreu por nós individualmente. Por isso que o sangue do cordeiro ele devia ser posto ali na portinha da casa. E o cara falou assim, Senhor judeu, eu quero que você me prove que o cordeiro pascual era capaz de purificar pecados.
Nós sabemos que não era só um cordeiro que poderia ser morto, poderia ser um cordeiro ou um cabrito sem mácula, para que a aspersão pudesse aspergir nas portas, né? E o anjo destruidor, né, passaria por cima ali, não ia ferir os primogênitos. O restante dos animais, ele seria comido, né? Está lá em Êxodo 12, do 1 ao 28. Quando eu ferir a terra do Egito, daí todo ano deverá ser comemorado como festa em todas as gerações do povo de Israel no futuro, é um estatuto perpétuo. Então a Páscoa ela é um mandamento perpétuo. E depois ela é transferida para a igreja, porque nós somos o Israel de Deus, ela é transferida também para a igreja por meio de revelação lá. Só que eles falam que o cordeiro não purifica, mas só que a planta utilizada, uma planta que é utilizada na medicina, chamado hisopo, ela é empregada na aspersão de sangue e ela era um símbolo de purificação. Se você for ver a tradução dessa palavra hisopo, você vai ver que é uma planta medicinal que sempre foi usada em rituais de purificação, né? Então você percebe que havia ali uma questão que mostra sobre purificação, nesse contexto de a planta ser colocada no sangue e passada na porta, tá? Então, lá em 1 Coríntios 5:7, Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, né? Ele é a nossa Páscoa. E para algumas pessoas que não acreditam que Jesus tinha glória antes de vir ao mundo, deixa o texto João 17:5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Outra questão sobre isso, ele era empregado na expressão de sangue, era um símbolo de purificação, e também, assim sendo, ele era usado nas purificações da lepra, tá? E dos que se achavam contaminados pelo contato com cadáveres, né? E você tem uma oração do salmista, em Salmo 51:7, que diz assim: purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então você tem um fundamento para ser empregado essa palavra hisopo, né? Que era uma planta.